Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Eu sou a Rochelle, estudante de pedagogia, e hoje nós iremos falar um pouco sobre a educação das mulheres no período colonial. Sejam todas muito bem-vindas, né? Inclusive, vocês vieram caracterizadas para homenagear essas mulheres. Temos hoje a presença da Cíntia, da Jennifer e da Irlana, que também são estudantes de pedagogia. Bom dia! Meninas, nós sabemos que hoje a presença feminina ela é marcante em todos os níveis de formações educacionais, mas nem sempre foi assim. As mulheres elas ingressavam na escola tardiamente e a sua formação ela era voltada para os cuidados tanto do lar quanto da família. Mas as escolas daquela época, né? Como será que elas eram? A vida também dessas mulheres? Você pode falar um pouquinho para nós, Jennifer? Claro, Rochelle. As escolas do período colonial foram constituídas inicialmente pela Ordem dos Padres Jesuítas e eram localizadas nas vilas e cidades, além de serem voltadas para o público masculino, visando a formação de uma elite colonial culta. E as indígenas não tinham acesso à leitura e escrita. Durante os 3 primeiros séculos da formação da sociedade brasileira, a mulher não tinha acesso à educação escolarizada, vivia enclausurada em seus lares, cercados pelas filhas e escravas, destinadas aos trabalhos domésticos e rezas, e eram consideradas como segundo plano. As portuguesas que conseguiam entravam para o convento, mas para isso necessitavam serem ricas e com dotes, e as que não conseguiam tinham que se casar muito cedo. Você vê que situação essas mulheres passavam, né? Que dificuldade para tentar ter uma educação, né? E a Cíntia, você pode nos explicar um pouquinho mais sobre isso, né? Como é que foi a primeira tentativa das mulheres se inserirem aí na educação, né? Se também existiram leis para apoiá-las ou não? Sim, durante a reforma educacional pombalina, houve uma tentativa das mulheres poderem frequentar as salas de aula, visto que Pombal havia permitido, contanto que fossem separados dos homens. Já no Brasil, a primeira lei que garantiu o ensino para as mulheres foi no dia 15 de outubro de 1827, onde o imperador Dom Pedro I criou a Escola para Meninas, onde houveram professores e professoras que ganhariam o mesmo salário e as mesmas gratificações. Também muito importante salientar que essa mesma lei foi a que garantia também o ensino para os meninos, pois antes disso a educação se dava ou por meio de professores tutores, que eram contratados particulares pelos próprios familiares, ou eles enviavam para serem educados na Europa, algo que era bem mais comum entre a elite. Estes professores recebiam os títulos de mestre ou mestra. A gente pode observar que já começou a ter uma melhoria aí para as mulheres, né? Através dessas modificações aí, né? E, Jennifer, ainda sobre isso, em quais anos a educação feminina mais se destacou? Você tem alguns dados aí para nós? Sim, eu vou falar no ano de 1854, que foi onde começou a funcionar o Colégio Imaculada Conceição, mantido pela Companhia das Filhas de Caridade de São Vicente de Paula, voltado para a educação das filhas da elite carioca e do comprometido com os rígidos padrões morais da Igreja Católica Romana. Já a partir de 1870, foram fundadas escolas protestantes, metodistas e presbiterianas. Elas quebraram o monopólio religioso do catolicismo e, pela primeira vez no Brasil, reuniram alunos de ambos os sexos numa mesma classe. É isso mesmo. Em 1881, foram inauguradas as classes profissionalizantes para o sexo feminino no Liceu de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, apenas 24 anos depois de sua fundação.
O ingresso nos cursos superiores foi mais uma luta enfrentada pelas mulheres. Apenas em 1879, o governo imperial permitiu, condicionalmente, a entrada feminina nas faculdades. As candidatas solteiras deveriam apresentar licença de seus pais e já as casadas, o consentimento por escrito de seus maridos. Nós vimos aí que, por sorte, nós conseguimos aí essa mudança, né? Porque um grande absurdo aí essa parte, né, de ter autorização, né? Já pensou, para podermos estudar, para nós que somos estudantes, né? Foi um grande progresso, né? E será que hoje está tendo mais progresso, mais avanço, ou continua parado, né? Temos alguma coisa sobre isso, Irlana? Sim, tivemos muitos avanços bem significativos. A década de 90, ela marca a virada das mulheres brasileiras que ultrapassaram os homens em nível de escolarização, acredita? A proporção de pessoas analfabetas já é significativamente menor entre as mulheres do que entre os homens em todos os grupos com até 39 anos de idade. Então, o cenário atual da educação feminina mostra que, após conquistarem esse acesso aos cursos superiores, as mulheres seguiram progredindo no campo da educação. Elas tornaram-se mestras e doutoras em diferentes áreas do saber. Inclusive, segundo os dados mais atuais do Censo de Educação Superior, que foi realizado no ano de 2016, ele aponta que as mulheres representavam 57,2% dos estudantes matriculados em cursos de graduação. Já na docência, segundo esse mesmo levantamento, elas são 45,5%. E entre os professores da educação básica, elas são a maioria, sabiam? Representam cerca de 80%, segundo o Censo Escolar de 2018. Então, nós podemos evidenciar, Rochelle, que a presença das mulheres cresceu expressivamente na educação, tanto como força de trabalho, quanto na participação em todos os níveis de formação. Você vê que coisa, né? Que ainda bem que nós somos privilegiadas hoje, né? De também fazer parte desse grande número de mulheres na educação, né? Então, são dados muito interessantes referente ao progresso e também não só a educação, né? Sabemos que em outras coisas as mulheres também são aí em crescimento, né? Eu queria agradecer a vocês por esse papo que nós tivemos hoje, né? Sobre a homenagem a essas mulheres aí da época colonial, do início da educação. E muito obrigada pela presença de vocês, adorei esse bate-papo, né? E vamos encerrar também depois com um vídeo fazendo homenagem aí a essas mulheres que marcaram a história. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau para vocês. Obrigada, até mais.